Repensar apenas. Eu acho que é hora de resistir, primeiro de tudo, é hora de marcar uma resistência. Né? É hora de lutar, é hora de brigar, é hora de resistir, para que não se desmonte o que vinha sendo, o que já vinha, né, sendo realizado no campo das políticas para o audiovisual. Vamos buscar a extinção da Ancine. Tá? Não tem nada que o poder público, né, tem que se meter em fazer filme. O papel da Ancine é fundamental para o fortalecimento, para o desenvolvimento de um cinema nacional. Né? Eu acho que em vários países do mundo, o desenvolvimento de um cinema nacional só é possível através de agências, através de órgãos estatais que regulam, que fomentam, que protegem o cinema nacional, porque existe uma grande indústria, né, que todo mundo conhece, que é o cinema hollywoodiano, e que se não houver medidas de incentivo, de fomento, de proteção do cinema nacional, essa indústria hollywoodiana ela engole todos os mercados. Né? Então, as políticas de desenvolvimento dos cinemas nacionais, elas acontecem no mundo todo, não é uma coisa particular no Brasil, e a gente percebe que sem elas, né, sem essas políticas, o cinema se torna uma coisa economicamente inviável. Né? A gente já teve uma experiência de desmonte de uma política pública para o audiovisual, que foi o fechamento da Embrafilmes, né, na década de 90 pelo Collor, e foi um período em que se produziu 2, 3 filmes por ano no Brasil. Né? Esse fechamento ele veio ali na década de 90 a partir de um processo de desmonte que foi acontecendo aos poucos, né, a partir de uma crise política, uma crise econômica que culminou nesse fechamento durante o período Collor. E o que a gente está vendo hoje na Ancine é, de novo, a instauração de uma crise política, né, na medida em que esses atores, né, a diretoria da própria Ancine vem sendo desmontada, né, existe uma ação do Tribunal de Contas, do TCU, que inviabiliza a continuidade das ações da Ancine, né, na medida que o TCU coloca como condição a prestação de contas integral de todos os processos, né, assim, a análise da prestação de contas de todos os projetos financiados pela Ancine, o que na prática, absolutamente inviável com a estrutura que a Ancine tem hoje, embora seja uma estrutura gigantesca. A Ancine não tem condições de realizar a prestação de contas em todos os projetos, né, de apresentar a análise da prestação de contas de todos os projetos, como o TCU vem solicitando. Então, isso instaura uma crise dentro da Ancine e inviabiliza a continuidade de todas as ações de financiamento e fomento do setor. Né? Então, há essa crise política dentro da Ancine hoje, e há também uma crise econômica, né, a partir do momento que o governo anuncia que vai efetuar um corte de mais de 40% do orçamento do fundo setorial. Você tem um problema grave, né, sendo colocado aí para a economia do audiovisual, para a economia desse setor, reduzindo, né, em mais de 40% o orçamento e tornando então várias ações de várias empresas insustentáveis, né, principalmente das pequenas e médias produtoras. Né? Acho que já tenho ouvido relatos assim, de empresas de médio porte, principalmente, que têm sofrido drasticamente com esse estancamento dos repasses para o setor audiovisual. Né? Então, enquanto o TCU não libera, está tudo estancado,
né, o repasse para o setor, então há uma séria dificuldade das pequenas empresas, das médias empresas, e eu acredito que se uma solução não for dada muito em breve, né, há um sério risco mesmo para a atividade do audiovisual. E por que eu acho que é importante ter, né, uma agência que regula, né? Assim, embora tenha um pensamento neoliberal que acha que o Estado não tem que intervir nas atividades econômicas, enfim, né, eu particularmente sou contra esse pensamento, mas no caso específico do cinema, que é muito particular, porque não é uma indústria como a indústria do transporte ou né, de outros bens de consumo, roupas, calçados, não, a gente está falando de uma indústria, mas que é também cultura, né? Então a indústria o cinema está dentro da indústria cultural. Então quando a gente fala de cultura tem outros valores envolvidos e é por isso que é importante ter uma atuação do Estado no sentido de incentivar, de fomentar, né? Porque não se trata só de economia, se trata também de produção de valores simbólicos, né? De produção de identidade. Enfim, de promoção da diversidade, da pluralidade, né? O cinema ele tem também esse papel, né? Então isso tem que estar presente numa diretriz de política pública para o audiovisual. Teve nosso melhor ano assim, de projeção internacional, de participação em festivais, acho que possivelmente de produção também de número de filmes rodados no ano e tal. E muitas pessoas, como é o meu caso, assim, estavam nesse momento agora criando uma produtora, constituindo CNPJ e crente de que essa política continuaria, porque ela de algum modo criou um ambiente de estabilidade que te permitia planejar, né, digamos assim, uma carreira ou um trabalho mesmo assim, com audiovisual, né? Então você sabia que se você trabalhasse certo, se você criasse um produtor, começasse a se movimentar, as condições estavam dadas, assim, você tinha um ambiente favorável, né? Estava gerando emprego, gerando renda, etc. E aí essas mudanças todas que vêm ocorrendo desde o governo Temer e agora estão de alguma forma sendo intensificadas com o Bolsonaro, elas meio que estancaram tudo isso, assim. Por exemplo, a gente tem esse ano teve um vácuo porque tem 700 milhões que estão arrecadados já e que não foram disponibilizados, não deram prosseguimento no processo porque ele não nomeou um conselho, sabe, que é um conselho que precisa votar de alguma forma deliberar sobre isso. A Ancine estava, se não me engano, também com apenas um diretor agora também, porque depende dele nomear e depois passar pelo Senado e tal. E todos esses entraves vão travando o sistema, né? Vão travando isso que estava dando certo, assim, e de alguma forma gera desemprego, gerando, enfim, esse vácuo de grana, por exemplo, no ano, assim, gerou descontinuidade de muita produtora, mesmo das pessoas que, esse é o meu caso, que estava assim, poxa, as coisas estão acontecendo, vai dar certo para o papai, chega um momento que você fala, não tem mais onde recorrer, nesse sentido, né? Inesperado, assim, né, ver uma ação de censura dentro de um Estado democrático de direito e de cerceamento dos direitos, né, das liberdades individuais, de expressão artística, de representatividade, né? Eu acho que há um retrocesso, sim, a questão é, claro, ideológica e há um retrocesso muito grande, né? Porque nos últimos anos a gente viu o surgimento de políticas para fomentar, né, esse tipo de, não de representação, mas de protagonismo mesmo, né, assim, não para que povos diversos sejam representados, mas que povos diversos possam pegar a câmera e produzir conteúdo, né, povos indígenas, comunidade LGBT, né, então esses editais são para que, enfim, para que as pessoas de todas as raças, origens e etnias possam produzir conteúdo. Né? Então vinha sendo construída uma política ainda que frágil, ainda que lentamente, ainda que muito, né, ainda que tivesse muito a aprimorar, mas vinha sendo construída uma política
de democratização mesmo, né, de diversidade, que vem sendo agora desconstruída, né, e é muito assustador ver, por exemplo, um presidente da República ter total desconhecimento sobre a política, né, sobre o modus operandi de uma das maiores agências reguladoras do Brasil, que é a Ancine, né, quando se fala, por exemplo, que está deixando de investir em saúde para investir em filmes pornográficos, em filmes, né, como Bruna Surfistinha. Quando se fala uma coisa dessa, assim, há um total desconhecimento de como funciona esse recurso, de onde vem o fundo setorial no audiovisual. Né, começa por aí, assim, a gente, ao invés de avançar na discussão sobre as políticas de investimento, a gente tem que voltar lá atrás e explicar, assim, não, peraí. Primeiro que isso vem de uma taxa, que é o Condecine, que é um recurso que vem, né, é captado junto ao próprio setor audiovisual. Então quem paga essa taxa, né, são as empresas de telefonia, são os exibidores. Então as empresas de telefonia pagam por quê? Porque elas veiculam conteúdo audiovisual, elas distribuem conteúdo audiovisual. Então quem paga essa taxa do Condecine são as empresas que estão trabalhando no setor audiovisual. Né? Então há uma contribuição compulsória, esse imposto ele é gerado para que haja um fundo de desenvolvimento do setor audiovisual, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Então não pode tirar, ela foi criada para isso. Na época que o Coração do Mundo estreou, eu estava comprando ingresso lá no Cine Belas Artes e tinha um rapaz assim que estava lá na frente que falou, nossa, nunca fui ao cinema, nossa, pra ir Contagem, pô, vou comprar um ingresso pra ver esse filme, não sei o que lá. Então eu falei, caramba, cara, ele era mais ou menos da minha idade, assim, sei lá, um pouco mais novo talvez, nunca tinha ido ao cinema, e o fato de ver Contagem ali, né, de ver aquela estética talvez do cartaz e tudo, sei lá, estimulou ele pra querer ir ao cinema, sabe?